Olá pessoal, meu nome é Manuela Cabral e você está no canal Pense. Hoje eu irei falar para vocês sobre o livro Incomparável, de Jen Wilke. Esse livro possui como subtítulo 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom. Neste livro vão existir 10 capítulos e cada capítulo ela vai tratar de um atributo de Deus. Embora seja um livro escrito para mulheres, ele não vai falar de mulheres ou algo no tocante à feminilidade, mas ele vai falar sobre os atributos de Deus. Em cada capítulo deste, a autora vai direcionar e vai tratar de um atributo de Deus, por exemplo, da sua onisciência, da sua autoexistência, da imutabilidade, da eternidade, da soberania. E no primeiro capítulo, ela já vai mostrar a proposta do livro, especificamente fazendo uma distinção entre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, em que os atributos comunicáveis são aqueles em que nós também podemos ter, por exemplo, a bondade, o amor, e em contrapartida ela vai mostrar quais são alguns atributos incomunicáveis de Deus, e ela vai dizer que a proposta do livro é justamente tratar estes atributos. E é interessante que a autora, embora ela vá tratar dos atributos incomunicáveis, ainda assim ela consegue trazer esta matéria, este assunto, de um modo prático, de um modo dinâmico, de um modo que alcance a um mais variado tipo de público. E também é muito boa a estrutura que ela adota em cada capítulo, em que ao longo do capítulo ela trata com uma linguagem simples aquele atributo que ela se propõe a tratar. No final, ela traz alguns versículos para nossa meditação e também faz alguns questionamentos. E por meio desses questionamentos, é possível também que a gente acabe maturando melhor as ideias, porque ela nos confronta com os questionamentos que ela traz. E no términozinho, ela traz uma oração, um modelo de oração. Ou seja, esse livro também ele pode servir como uma ferramenta devocional. Eu particularmente acabei por utilizar também como livro devocional no período que eu estava lendo este livro. Então há alguns capítulos que nos marcam, entre eles, por exemplo, o capítulo 5, que fala da eternidade de Deus. Ele vai mostrar justamente o contraste entre Deus ser eterno e nós sermos infinitos. E de modo geral, esse contraste, esse paralelo que ela acaba trazendo ao longo de cada capítulo, faz com que nós percebamos muitas vezes a nossa inclinação por querer usurpar o lugar de Deus. Muitas vezes nós acabamos sutilmente queremos de alguma maneira sermos eternos, sermos autossuficientes, sermos autoexistentes, sermos infinitos, E ela vai mostrar, às vezes de modo prático, com alguns exemplos, como nós nos inclinamos para querermos exercer em nossas vidas os atributos que só pertencem ao Senhor. E tanto que na maioria dos capítulos, já na parte final, ela vai trazer um tópico justamente. Por exemplo, se ela estiver tratando do atributo da autoexistência de Deus, aí ela vai trazer um tópicozinho no final do capítulo dizendo, quebrando o mito da autoexistência humana. Do mesmo exemplo, se ela for tratar do atributo da eternidade de Deus, aí no término do capítulo ela diz, quebrando o mito da eternidade humana. Sendo assim, o livro, embora trate de atributos incomunicáveis de Deus, que acaba sendo algo, digamos, mais difícil de tratar de modo prático, a autora ela consegue alcançar essa proposta. Então se torna um livro muito acessível para o público que já tem um conhecimento mais denso, teologicamente falando, e aqueles que estão iniciando uma leitura, que não tem essa familiaridade, o livro ele consegue permear públicos bem distintos. Ou seja, não se restringe apenas a mulheres, pode ser estudado pela igreja de modo geral, pode ser estudado pelos homens, que será uma ferramenta muito abençoadora. E também um ponto que eu aconselho muito a leitura deste livro é porque assim, o estudo dos atributos de Deus, eles são essenciais para a vida cristã. Tendo em vista que, por meio do conhecimento de quem Deus é, das suas características, dos seus atributos, faz com que nós nos acheguemos a Ele com maior propriedade, sabendo de fato o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós declaramos servir.
Né? E interessante que o subtópico do livro ela diz 10 maneiras em que Deus é diferente de nós. E por que isso é algo bom? Então fica também muito claro ao longo do livro o fato de que nós somos muito diferentes de Deus e como isso é maravilhoso. Porque ela faz com que nós conheçamos mais ao Senhor, sabendo das suas características, das suas qualidades, nos coloca no nosso devido lugar, da nossa infinitude, da nossa limitação, e isso faz com que nós reconheçamos a nossa necessidade do Senhor, né? Porque quando nós ainda não temos muitas vezes isso claro em nossas vidas, por vezes isso dificulta em alguma medida o nosso relacionamento com o Senhor. Mas quando nós temos uma visão clara, nítida e correta da grandiosidade do Deus ao qual nós declaramos servir, faz com que nós nos coloquemos no nosso lugar e o busquemos realmente com mais sede, com mais intensidade, né? Reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor. Então este é um livro que eu recomendo muito a leitura. Eu não tenho dúvida que assim como eu fui muito abençoada, muito edificada, pude aprender muito acerca do Deus ao qual eu sirvo, você sem sombra de dúvida também será. Então essa é a dica do livro de hoje, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!